Espírito Santo. Então, Pai, fala o que o Senhor vai colocar no nosso coração, Pai. Não para a gente ouvir, mas eu tenho certeza, Pai, que o Senhor vai mandar essa palavra abençoada que a gente está precisando, Pai. Então, Senhor, abra essa porta do céu, Espírito Santo do céu. Em nome de Senhor Jesus, use o seu ser grandemente, Pai, como só foi usado. Em nome de Senhor Jesus. Amém. A paz da igreja, amém? Amém. Vamos se assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. E abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, no capítulo de número 2. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo de número 2. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 12. Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo de número 2, do verso 1 até o 12, nos conta a história do paralítico de Cafarnaum. E diz assim o verso 1 em diante: E, alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz esse assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Amém? Glórias a Deus. Essa história, esse milagre, ele é um milagre muito conhecido, muito pregado, e a gente encontra essa narrativa de uma maneira muito parecida nos 3 evangelhos sinóticos. Então você vai ver Mateus, no capítulo 9, narrando este milagre. Em Lucas também, no capítulo 4, se me for na memória, está narrando esse mesmo milagre. E aqui a gente vê no evangelho escrito por Marcos, no capítulo 2, Marcos contando essa mesma história. Mas essa história, ela parece relativamente simples de ser compreendida. Mas esse texto tem alguns mistérios que, para a gente conseguir entender, a gente vai ter que mergulhar no contexto, na profundidade da palavra. E aí, quando a gente consegue entender o que estava acontecendo, a gente entende que este milagre, ele tem uma revelação poderosa para o meu e para o seu coração também nesta noite. Jesus, quando ele nasce, seus pais têm que fugir ali para o Egito para preservar o menino Jesus, da matança das crianças. E quando eles retornam do Egito, eles se estabelecem na região da Galileia, na cidade de Nazaré. E Jesus passa praticamente toda a sua infância, adolescência, início da vida adulta na cidade de
Nazaré, é ali que Jesus mora. Então imagina a Galileia como se fosse assim, para a gente entender, como se fosse um grande ABC. Então tem várias cidades na região da Galileia, e Nazaré era uma dessas cidades, que ficavam à margem ali do que eles chamavam de Mar da Galileia, que não era um mar, era um lago. Mas como era um lago muito grande, eles chamavam aquilo de Mar da Galileia. Então as cidades que ficavam ao redor do Mar da Galileia, ficavam ali na região da Galileia. E Nazaré era uma dessas cidades, mas era a menor das cidades, a cidade mais simples, a cidade mais humilde, a cidade mais pobre. Foi ali que Jesus cresceu e passou quase toda a sua infância. E é morando ainda em Nazaré que Jesus começa a iniciar seu ministério público. Então Jesus ali ele tem um encontro com João Batista, ele é batizado por João, aí o Espírito desce sobre Jesus na forma de uma pomba, Jesus é levado ao deserto para ser tentado ali pelo diabo, Jesus passa pela tentação do deserto e depois ele retorna para Nazaré novamente. Quando ele retorna para Nazaré, ali ele começa a pregar, e o batismo dele é algo tão sobrenatural que chama a atenção das pessoas, e começa a convidar Jesus para pregar na sinagoga de Nazaré. E aí Jesus um dia entra na sinagoga de Nazaré, e quando ele abre o rolo, que seria o equivalente dos livros, ele pega na passagem em Isaías, onde ele fala assim, a palavra que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas, para pregar a libertação, para libertar os cativos, para curar os enfermos. E esta palavra que Isaías pregou lá atrás, ela falava sobre o Messias que é de vir, e essa palavra se cumpre no meio de vocês hoje, porque aquele Messias que Isaías falou, esse Messias sou eu. E quando Jesus fala isso, ele escandaliza os líderes religiosos da sinagoga, os fariseus, os escribas, os saduceus. E o que eles fazem? Eles põem Jesus para fora, não só da sinagoga, para fora da cidade. Eles expulsam Jesus de Nazaré. E aí quando Jesus vai embora de Nazaré, ele se estabelece em Cafarnaum. Ele começa a morar o seu domicílio, a sua nova residência passa a ser em Cafarnaum. E Cafarnaum era uma cidade que também ficava na região da Galileia, era uma cidade relativamente próxima, só que Cafarnaum era uma cidade muito diferente, porque se Nazaré era muito pequena, era muito pobre, era muito simples, Cafarnaum já era uma cidade muito grande, era uma cidade importante. E em Cafarnaum nós encontramos três coisas importantes. Primeiro, Cafarnaum era um grande centro militar daquela época. Por quê? Os romanos estabeleceram em Cafarnaum um grande entreposto militar. Então havia muitos soldados e vários líderes, generais, centuriões que ficavam em Cafarnaum. Por quê? Porque Cafarnaum, como ficava muito perto do porto ali do Mar da Galileia, muitas pessoas entravam e saíam. Então era muita fuga para bandidos, e circulavam muitos produtos, tinha muitos roubos. Então, para coibir a violência da cidade, os romanos colocaram um policiamento, uma guarda muito forte ali em Cafarnaum. E tanto é que em Cafarnaum morava um centurião, que nós temos a narrativa que você encontra no livro de Lucas, que esse centurião chega ali para algumas pessoas e fala assim, quando Jesus está lá: olha, pede para que Jesus cure o meu servo, porque eu não sou nem digno de ali falar com ele. E aí os homens falam assim: Jesus, tem um centurião aqui, ele não é judeu, ele é romano, mas ele é um homem digno, ele é um homem bom, ele nos ajudou até a construir a sinagoga, e o servo dele está doente. Jesus cura o servo deste homem. E Jesus então fala assim para ele: olha, eu vou contigo para a tua casa para curar o teu servo. E aquele centurião fala: Jesus, eu não sou digno de 500 embaixo do meu telhado, mas eu sou um homem de autoridade e tenho soldados ao meu comando, e quando eu digo a um soldado vai, ele me obedece e ele vai. Quando eu digo ao outro fica, ele me obedece e ele fica. E eu sei que tu tens autoridade, então basta uma palavra e o milagre vai acontecer. E Jesus então fala: nem mesmo entre os judeus eu vi tanta fé, então pode voltar, homem, porque o teu servo já está curado. E esse grande milagre acontece aonde? Em Cafarnaum, por causa do centurião de Cafarnaum que estava lá. Jesus começa em Cafarnaum fazer outros grandes milagres. Ele faz, por exemplo, a cura da sogra de Pedro. É em Cafarnaum que Jesus começa a levantar os seus discípulos depois da pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa, quando Pedro lança as redes, ali à margem direita do barco, tudo isso acontece com Jesus em Cafarnaum. Era nesse contexto, era nesse ambiente, nesse cenário. E eu disse que Cafarnaum tinha três coisas importantes. A primeira era ser um entreposto militar. O segundo, ela era também uma referência econômica. Por quê? Porque ali a pesca era muito abundante, havia um comércio muito grande de peixes que era distribuído por toda Israel.
Israel. Então eles abasteciam todo Israel com os peixes pescados do mar da Galileia, no porto ali em Cafarnaum. E também outras pessoas de outras cidades vinham até ali para poder despejar as mercadorias, e através dos barcos aquilo era levado para outras partes da cidade. Então tinha muito dinheiro circulando lá. E o que os romanos fizeram? Estabeleceram ali em Cafarnaum o posto dos coletores de impostos. Então quando você ia em direção ao porto, o porto ficava ali no final, tinha na rua, na avenida que dava acesso ao porto, as mesinhas da alfândega, dos analistas da Receita Federal de Israel, que estavam ali para cobrar os impostos. Então quando a pessoa pescava, trazia um produto, ele já tinha que parar e recolher o imposto. Quem ia vender algum produto, fazer algum comércio, tinha que parar lá e recolher o imposto. E havia, naquela época de Jesus, cerca de 200 a 250 homens responsáveis pela cobrança dos impostos. E certo dia, Jesus passando por ali, ele nem ia pagar o imposto, ele só estava passando. Ele, no meio de 250 pessoas que estavam ali, ele olha para um homem e ele aponta para aquele homem e fala assim: qual é o seu nome? Ele fala: meu nome é Mateus. Ele fala: então se levanta, deixa tudo para trás e me segue, porque eu tenho uma obra na tua vida. Eu quero te tirar de trás de uma mesa, eu quero te tirar de trás de uma vida comum e te fazer viver uma vida sobrenatural. E aquele homem que já tinha ouvido falar de Jesus, que já tinha visto ali coisas sobre Jesus, ele larga uma carreira que aos olhos dos homens era uma carreira de sucesso, para fazer algo de ainda mais sucesso. Se Mateus fosse um cobrador de impostos, ele podia até ficar rico e ser conhecido ali na sua região, no seu tempo, só que porque ele largou aquilo para andar com Jesus. Hoje, aqui em Santo André, nós estamos falando sobre aquele homem, falando do evangelho que ele escreveu, porque ele atendeu o chamado de Jesus. E sabe o que eu quero dizer com isso? Jesus, quando ele anda no meio da cidade, ele pode apontar para qualquer um, mas no meio da sua empresa, de tanta gente que tinha lá, ele escolheu você. No meio da sua família, ele escolheu você. Ali na rua onde você mora, ele escolheu você. No bairro onde você mora, ele apontou o dedo, ele escolheu você. Ele escolheu você. Ele escolheu você para uma grande obra. E se você quiser se levantar e seguir Jesus, assim como ele fez na vida de Mateus, ele pode, ele quer e ele vai fazer coisas grandes na sua vida. Ele escolhe Mateus em Cafarnaum. E ainda em Cafarnaum, Jesus faz um outro milagre tremendo. Escuta só. Quando Jesus prega lá na sinagoga de Nazaré, ele fala: o Espírito Santo Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para curar, para pregar e tal, para falar tudo isso. O povo começa a questionar, as pessoas não dão crédito à pregação de Jesus. E Jesus fala assim: na época do profeta Elias, havia muitas viúvas em Israel, mas o profeta não foi enviado a nenhuma das viúvas de Israel, foi enviado a uma viúva estrangeira, porque em Israel ele não encontrou fé, mas fora havia fé para Deus fazer algo. Nos tempos do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum foi enviado o profeta para curar, senão a Naamã, que não era judeu, que era sírio, que era gentil, e a ele foi feito um milagre de cura da lepra. E essa informação é importante, irmãos, porque se você não sabe, na história bíblica, desde o estabelecimento da lei de Moisés, após a lei se consolidar, não houve nenhuma cura de nenhum leproso em Israel, nenhum. Ah, pastor, mas houve Miriam, mas Miriam foi antes do estabelecimento da lei. E houve Naamã, mas Naamã não era judeu, Naamã era gentil. De nenhum israelita, de nenhum judeu, nenhum foi curado de lepra. E a lepra naquele tempo era visto como uma enfermidade maldita. Quando alguém tinha lepra, era um sinal de que a pessoa havia pecado e estava recebendo o castigo dos deuses. Então os judeus criam, havia uma teoria deles, de que o Messias, quando ele viesse, aquele filho de Deus, ele curaria, restauraria leprosos, que era um milagre que ninguém conseguia fazer, que ninguém era capaz de fazer, e o Messias faria este milagre, e seria isso uma evidência de que aquela pessoa era de fato o enviado filho de Deus. E aí Jesus, estando em Cafarnaum, o que ele faz? Aproxima-se dele um leproso, e quando aproxima-se esse leproso, fala assim: Jesus, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus fala: eu quero, seja limpo agora. E aquele homem foi curado da sua lepra naquele
mesmo instante. E quando ocorre este milagre da cura de um leproso, a primeira cura de um leproso, começa a correr ali em Cafarnaum um burburinho muito grande, porque os religiosos começam a ficar com medo, falam assim: calma aí, esse daí que era o filho do carpinteiro, que veio lá de Nazaré, já na sinagoga de Nazaré disse que ele era o Messias. Só que isso são só palavras. Ele se intitulou Messias, era apenas uma palavra. Só que a gente acredita que o Messias faria um determinado sinal, que era curar leprosos. Esse homem acaba de curar um leproso. Será ele o Messias ou não? E aí começa-se a duvidar. O povo já estava começando a acreditar que Jesus era o Messias, mas os religiosos não queriam acreditar. Eles não queriam crer que Jesus, aquele homem simples, que não tinha aparência, que não tinha beleza nem formosura, que não era rico, que ele não tinha formado na melhor faculdade, que era uma pessoa do povo, ele poderia ser alguém tão especial. E aí o que Jesus faz? Jesus arma um plano, Jesus cria uma estratégia para se afirmar diante do povo e diante dos líderes como o Filho de Deus, para provar que ele era aquilo que ele dizia que ele era. E Jesus começa a estabelecer esse plano. E aqui eu começo a pregar para você, irmão. Sabe por quê? Porque a gente acha que as coisas que acontecem é sobre nós. Mas eu quero te falar, há um plano de Deus que é muito maior do que eu e você. Sabe por que Deus cria um plano para salvar toda a humanidade? E Ele usa a minha vida e usa a sua vida como instrumentos para alcançar e atingir esse plano. Muitas vezes Deus permite que a gente passe por algumas situações, para que lá na frente, quando Ele reverte o quadro, o plano dele é cumprido em nós e através de nós, e o nome dele é glorificado. E a gente não entende, porque a gente olha só a nossa situação, só a nossa realidade, é a minha vida, é a minha casa, é a minha família, é o meu emprego, é o meu casamento. E Deus está falando assim: tira os olhos de você, não é sobre você, há um plano maior, há um plano muito mais excelente, e você só faz parte desse plano. Olha para um irmão do seu lado, o irmão está quase aí dormindo, que está aí meio cansado, meio desanimado. Olha para ele e fala assim: você faz parte do plano e do projeto de Deus. Você faz parte do projeto que Deus criou, que Deus instituiu, que Deus elaborou para que o Evangelho seja anunciado na terra e para que sinais e milagres aconteçam. Qual foi o plano que Jesus criou? Jesus marca um culto, e esse culto não foi marcado na sinagoga. E aqui eu vou aproveitar para falar do terceiro ponto de destaque de Cafarnaum. Eu disse que eram 3, e o terceiro era que Cafarnaum era um centro espiritual muito importante naquela época. A maior das sinagogas de Israel ficava em Cafarnaum, só era menor do que o templo de Jerusalém, era uma sinagoga enorme. Então Jesus podia ter marcado o culto na sinagoga, mas ele não marcou o culto no lugar grande, ele marcou o culto dentro de casa. Irmãos, vou te falar uma coisa: tem milagre que acontece na igreja, mas tem milagre que acontece dentro da sua casa. Tem milagre que acontece diante da multidão. Tem milagre que acontece quando você entra, fecha a porta do teu quarto e está no seu particular com Deus. Tem milagre que acontece para todo mundo ver. Tem milagre que acontece que ninguém vê, mas você sabe que é Deus agindo e trabalhando e operando naquela situação. E Jesus marca um culto dentro de casa. Alguns estudiosos entendem que quando ele fala que estava em casa, era na casa de Pedro. Outros entendem que era na própria casa de Jesus. Eu não sei se era na casa de Jesus ou se era na casa de Pedro, mas eu sei que era uma casa simples, uma casa comum, uma casa que não tinha aos olhos de ninguém nada de especial. Não estava num bairro chique, não era uma cobertura, não tinha nada de especial na aparência da casa, nas paredes da casa, no teto da casa, mas tinha algo especial dentro daquela casa. A presença de Deus estava naquela casa. Eu quero te falar uma coisa: se você pensa em ter uma casa especial pela aparência da sua casa, você está com o pensamento errado. O que tem que ter de especial na tua casa é o que está dentro da tua casa, é a presença de Deus dentro da tua casa. Porque quando a tua casa tem Jesus, ela pode ter as paredes simples, pode ser num bairro simples, pode ser
pequena, mas Deus usa aquele lugar para fazer coisas sobrenaturais acontecer. E quando Jesus marca aquele culto, ele faz as pessoas saberem, manda convidar todo mundo. E a multidão começa a vir. Por quê? Porque ele havia feito muitos milagres. Curou a sogra de Pedro, festa maravilhosa, curou o leproso, e a multidão começa a vir. E os escribas, os fariseus, os líderes religiosos, vão também. E eles vão para quê? Para receber milagre? Eles vão para louvar e adorar a Deus? Eles vão para observar, para ver se Jesus fazia alguma coisa errada, para ver se Jesus cometia alguma falha, para ver se Jesus escorregava de alguma forma. Quero te falar uma coisa: tem muita gente que às vezes anda do teu lado, trabalha com você, às vezes até entra dentro da tua casa, mas fica só te observando para ver se te pega em alguma falha, para ver se tem alguma coisa errada, para ver se tem algo para te acusar, algo para depois falar, fazer fofoca a teu respeito. Mas eu quero te dizer, Deus está honrando a tua vida nesta noite. Quem estava procurando falhas vai encontrar o Espírito Santo de Deus agindo na tua vida e o brilho sobrenatural de Deus. Às vezes você vem aqui para cantar e pode ter um outro que vem olhar e falar: vamos ver se vai cantar certo ou se vai desafinar. Vem dirigir o culto, vamos ver como vai se sair, se vai sair bem ou não. Vem pregar, vamos ver se vai conseguir pregar direito ou não. Irmão, não se importa com o que um fala ou com o que o outro fala. Deus vai honrar a tua vida, Ele vai usar a tua vida e o milagre vai acontecer através de você. E aí Jesus começa a ensinar, e vai pregando a palavra, pregando a palavra, pregando a palavra, e de repente a casa vai enchendo, e vai enchendo, enchendo. E os escribas, os fariseus, como eles eram autoridades, eles eram pessoas importantes, eles ficaram do lado de dentro da casa, e o público comum começa a se amontoar do lado de fora da casa, na porta, no quintal, no pátio, nos arredores, vão ficando lá. E aí vem chegando 4 homens carregando uma maca, uma espécie de uma esteira, para ficar claro que você conseguir entender, como se fosse um tapete, mais ou menos assim. E nessa esteira, nessa maca, havia um homem deitado, e este homem era um homem paralítico, era um homem que não podia andar, ele não tinha o movimento das suas pernas. E aí talvez você esteja se perguntando: quem era esse homem? Olha para o seu irmão e pergunta assim para ele: quem que era esse homem? Fala para ele assim: será que o pastor sabe? Não sei. A Bíblia não nos dá o nome dele, não fala quem ele era, mas a tradição nos ensina que esse homem era um homem que tinha um passado muito complicado. Ele não era paralítico de nascença, ele nasceu são, e por muito tempo viveu uma vida com saúde. Só que era um homem dado, não sabia, ao jogo, à bebida, às drogas, a outras práticas de pecado, e levou a sua vida dissolutamente. Em certo momento da sua vida ele passa por um acidente, e converter esse acidente, ele fratura ali as suas pernas e não consegue mais ter o movimento das suas pernas. E ele fica daquele jeito. E quando ele cai e ele se machuca e fica naquela condição, muitas pessoas olharam para ele e disseram assim: aí ó, bem feito, ele procurou. Foi assim que ele levou a vida dele. Ó, isso é consequência do pecado dele, isso é consequência de uma vida torta longe de Deus. E muitas pessoas julgaram, muitas pessoas apontaram, e muitos viraram as costas. Mas para a honra e glória de Deus, restaram 4 amigos que não viraram as costas para ele. Não foram muitos, talvez os familiares não queriam mais, mas restaram 4 amigos que Deus mandou para ajudar ele. Eu quero te dizer uma coisa: às vezes você pensa que está sozinho, você pensa que está sozinha, mas você não sabe, mas Deus está preparando pessoas para te ajudar. Existem pessoas que talvez você não saiba, mas que oram por você. Existem pessoas que talvez você nem imagina, mas no momento de dificuldade vão se levantar como agentes de Deus para te ajudar. Alamanagaçu
precisa, mas eu profetizo amigos espirituais, amigos levantados por Deus para te ajudar no momento de necessidade. E esse homem tinha esses 4 amigos. E esses 4 amigos, eles vão levando o homem até onde Jesus estava. Aquele era um culto de ensino da palavra. Não era um momento de milagres. Não era uma sessão de cura. Era um momento de ensino da palavra. Mas aqueles homens pensaram assim: a gente não pode perder essa oportunidade. Por quê? Porque quando Jesus ensinava ou pregava dentro da sinagoga, na sinagoga aquele paralítico não poderia entrar, porque a lei de Moisés proibia que alguém com uma paralisia, alguém paralítico entrasse dentro do templo. Lembra do coxo na porta do templo Formosa? Por que ele ficava na porta do templo? Porque ele não podia entrar, porque ele era coxo. Um coxo não podia entrar, o coxo não podia entrar. Então o pessoal pensava: se a gente for esperar o culto acontecer na igreja, a gente não vai poder entrar. Vamos aproveitar que hoje o culto é lá na casa, que hoje o culto é lá no lar, hoje o culto é naquela residência, é lá que hoje nós vamos buscar o milagre. Às vezes tem pessoa que espera: não, vou no dia que tem campanha, não, eu vou no dia que tem congresso, não, eu vou no dia do encontro de casais. Irmão, hoje é o dia que Deus marcou para você buscar o seu milagre. É o dia que Ele escolheu para que o milagre acontecesse na sua vida. Não espera o final do mês, não espera o mês que vem, não espera o congresso. É hoje o dia que Deus marcou para o milagre acontecer na tua vida. E quando eles vêm trazendo aquele homem, e eles chegam na porta da casa, estava tudo cheio, muita gente, e não tinham como entrar. Para entrar uma pessoa sozinha seria difícil, para entrarem os 4 e estar carregando o paralítico ia ser muito difícil, a não ser que quem estava lá desse passagem. Mas se ele tinha 4 amigos para ajudar a trazer ele até ali, não é todo mundo que deu passagem para ele. Não quero te falar uma coisa, talvez você não saiba disso, mas é sempre importante lembrar: Deus levanta pessoas para nos ajudar, mas não espere que o mundo todo vai te receber de braços abertos, vai te ajudar em todo lugar. Não espere que nesse emprego novo que Deus te arrumou, você vai chegar na empresa e todo mundo vai ser seu colega e vai te ajudar em tudo que você precisar. Não espere que você vai arrumar um relacionamento e toda a família do seu novo namorado, nova namorada, vai te receber de braços abertos e achar você a pessoa mais maravilhosa do mundo. Não espere, nem você vai chegar dentro de uma igreja e que todo mundo vai sorrir para você e te pegar no colo, porque infelizmente o mundo não funciona assim. Há momentos em que as pessoas começam a olhar só para a sua própria necessidade, e com certeza quando aquele paralítico chega, um olha para o outro e fala assim: chegou atrasado, azar dele, eu cheguei cedo, eu já estou aqui e eu quero saber do meu milagre, eu quero saber da minha bênção, eu quero saber da minha vitória, eu não vou dar lugar para ninguém passar na minha frente. E tem pessoas que quando estão ali, irmãos, eles pensam somente em si, não pensam no outro, não pensam em ninguém. Mas eu quero te dizer, mesmo que ninguém ali na multidão queira te ajudar, aquelas pessoas que Deus separou para estar com você, Deus vai dar uma estratégia. Deus é Deus de estratégia, Deus é Deus de meios, Deus é Deus que age de uma forma que ninguém espera. Deus faz por caminhos, por modos que ninguém espera. Sabe o que me chama a atenção para esse agora? Quando eles chegam e veem aquela dificuldade, eles poderiam olhar para baixo, baixar a cabeça e dizer assim: não dá mais, a gente veio até aqui, mas não dá para entrar, vamos ter que voltar. Talvez eles poderiam olhar para a dificuldade, olhar para tudo e falar: olha, realmente não tem como entrar, e olhar para trás e pensar em voltar. Mas eles não olharam para baixo, eles não olharam para trás. Sabe quando eles olharam? Eles olharam para o alto. Para alguém olhar para o telhado, a pessoa tem que olhar para o alto, tem que olhar para cima. Sabe o que Deus está falando? Diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das adversidades, você pode escolher se você vai andar sempre de cabeça baixa, se você vai olhar para trás e querer desistir, ou se você vai olhar para cima e é do alto que veio o teu socorro. Você, irmãos, tem uma escolha nessa noite. Para onde você vai olhar quando a dificuldade estiver diante de você? E o que tem de pessoa
pessoas olhando para trás, dizendo assim: eu não sabia que ser crente era assim, eu vou desistir, vou voltar para onde eu vim. O que tem de gente da dificuldade só baixa a cabeça e fala: realmente não dá para mim, o presbítero Eduardo consegue, a intercessora Juscelia consegue, mas eu não consigo, eu não sou capaz, e abaixa a cabeça. Mas Deus manda te dizer nessa noite: ergue agora a tua cabeça, levanta a cabeça, não fica triste desse jeito, não se abata diante da dificuldade, não se abata diante do obstáculo, porque Deus não te trouxe até aqui para você ficar parado do lado de fora. Ele tem uma estratégia, Ele tem declarar sobre o meio, você tem que apenas aprender a olhar. Vira para o irmão do teu lado e fala assim para ele, para ela: começa a olhar para o alto a partir de hoje. Começa a olhar para o alto, começa a olhar para o alto. E quando eles olham para o alto e vê o telhado da casa, eles falam: é por aí mesmo. E as casas naquela época eram casas muito simples, e tinham no máximo 2 metros, 2,20 de altura, não era muito alto. E sempre tinha escadas. Por quê? Porque as casas eram muito pequenas. Era geralmente um cômodo único, um cômodo só. Então, como dentro da casa ficavam ali os móveis, tinha fogão para fazer fumaça, ficavam as camas, não tinha muito lugar para ficar dentro de casa. Então, quando a pessoa não estava trabalhando, o que eles geralmente faziam? Eles subiam para o terraço, que era no teto da casa. Aquele era um lugar de ficar, onde você conversava, onde, por exemplo, as mulheres faziam ali, teciam as roupas, costuravam, onde amassavam o pão, onde colocavam ali frutas para secar, umas carnes para também no sol poder secar. Eles costumavam ficar em cima do telhado. Subir no telhado não era algo incomum, não era algo raro, não era algo difícil de acontecer, pelo contrário, era algo muito costumeiro, era algo muito corriqueiro. Mas quando um mestre, quando um rabino, uma autoridade religiosa entrava dentro de uma casa, se havia alguém na parte de cima, essa pessoa descia. Por quê? Porque era um desrespeito uma autoridade estar numa casa e alguém estar acima dela, estar sobre ela, como simbologia. Então era incomum, quando tinha um rabino, alguém subia no transporte, quando as pessoas desciam. Então, quando estava tendo culto lá, Jesus pregando, os escribas e fariseus todos sentados ouvindo, chega aqueles homens trazendo um paralítico, eles não conseguem entrar, e eles pensam em subir no telhado para poder acessar por cima, e eles começam a subir, e aí os religiosos olham pela janela e falam assim: está vendo? Eles não respeitam Jesus como líder, eles não respeitam Jesus como mestre, porque se respeitassem, não teriam subido, eles não teriam ido para cima, que é um desrespeito. E tem pessoas que não entendem o agir e a estratégia de Deus, tem pessoas que não entendem a maneira como Deus usa a tua vida, o porquê que Deus está fazendo algumas coisas, mas lá na frente Deus vai revelar o seu querer e a sua vontade, e o nome dele será glorificado. Aqueles homens sobem, e quando eles chegam no alto do telhado, eles começam a tirar a palha, a romper, a quebrar o barro, a lama que ficava em cima do telhado, que era a cobertura, começam a tirar as vigas de madeira, as placas de madeira, e abrem um buraco no telhado. E quando aquele buraco no telhado é aberto, imagina o culto acontecendo e alguém tira as placas de gesso aqui e abre um buraco aqui no telhado. A gente ministra uma palavra e alguém abre um buraco aqui no telhado, e todo mundo para e começa a observar, e aqueles homens trabalhando, e talvez alguém de dentro fale assim: oh, para aí, o que você está fazendo? Mas eles não pararam, continuaram tirando, continuaram abrindo um buraco, continuaram abrindo o telhado, e quando o buraco estava aberto, eles desceram o paralítico ali por cordas em frente da onde estava Jesus. E quando Jesus vê aquele paralítico descendo, Jesus tem uma prova viva, concreta do que era fé. Porque tem muita gente que fala que tem fé, mas na hora que tem que fazer uma atitude de fé, a gente foge, a gente recua, a gente abaixa a cabeça, vai embora. Mas aqueles homens tiveram uma atitude de fé e descem aquele paralítico. E aí Jesus olha para aquele homem, e é aqui que vem o ponto mais interessante da nossa mensagem para a gente encerrar. Jesus olha para aquele homem e fala assim para ele: homem, eu sei do teu passado, eu sei quem você é, eu sei que a sua vida por muito tempo não foi um exemplo de vida, eu sei que por muito tempo você cometeu erros, e que por isso muitas pessoas te julgam.
eu estou aqui para passar uma borracha nesse passado. Eu estou aqui para apagar essas falhas. Eu estou aqui para virar a página, para começar a escrever uma nova história. E quando Jesus fala isso, ele diz assim: homem, eu te perdoado estão os teus pecados. E quando Jesus fala isso, os religiosos começam, não falam, mas dentro da mente do coração começam a se questionar. Diz assim: mas quem é esse? Quem ele pensa que é para dizer que perdoa pecados? Só que aqui que vem a estratégia de Jesus. Na crença do judaísmo, uma pessoa não pode receber uma bênção, uma cura, uma libertação, uma grande vitória, se ela estiver em pecado. Para que uma pessoa receba uma bênção, uma cura, ela primeiro tem que ser purificada dos seus pecados. Depois de ser purificada, ela estaria apta a receber a bênção. Só que quem perdoa pecados é somente Deus. Então, quando Jesus ele fala assim: perdoados são os seus pecados, ele diz: mas quem ele pensa que é para perdoar pecados? O único que pode perdoar pecados é Deus. Mas Jesus pega eles no próprio discurso deles, porque ele fala assim: então vocês só acreditam que alguém, para receber uma bênção, tem que ter os seus pecados perdoados primeiro, não é assim? Não é. Então quer dizer que se esse homem for curado aqui, é porque os pecados dele foram perdoados, porque o passado dele é terrível. Então, para ele ser curado, os pecados dele precisam ser perdoados. E quem perdoa pecados é somente Deus. Então, se eu curar ele aqui agora, é uma prova de que eu sou Deus, porque eu primeiro perdoei os pecados dele, tornei ele limpo, e depois eu consegui fazer a cura acontecer na vida dele. E aí os outros falam assim: dessa maneira, eu quero ver se você é capaz de curar. E Jesus então fala: se você acha que é fácil dizer perdoados são os teus pecados, porque nisso não tem prova, eu vou mostrar aqui diante de você que eu sou Deus Todo-Poderoso. Homem, levanta agora diante de toda essa multidão, pega a cama que usaram para te trazer, coloca nas costas. Você entrou aqui carregado, mas não vai sair carregado, vai sair carregando. Não, você entrou aqui deitado, mas vai sair daqui de pé saltando. Você entrou aqui arrastado, mas vai sair daqui de pé fortalecido, glorificando o nome do Senhor. E aquele homem se levanta, se coloca sobre os pés, e ele sai andando, e as pessoas olham umas para as outras e falam assim: verdadeiramente nunca vimos algo semelhante. Este não é apenas alguém que diz que é Deus, ele verdadeiramente é Deus sobre Israel. Pastor, ainda não entendi. Quando Jesus marca aquele culto, irmãos, ele marca aquele culto esperando que aquele homem viesse. Ele podia ter curado aquele homem em qualquer outro momento, andando pela rua, podia ter ido até a casa dele, mas Jesus permite que naquele culto estivesse aquela multidão, estivessem os fariseus, estivessem os escribas, estivesse todo mundo para ver aquela cura, para ver o perdão dos pecados, a restauração e a cura daquele homem. Aquele homem, ele fazia parte de um grande projeto que Jesus havia criado. Deus havia criado um plano e aquele homem era parte desse plano. E você, querido, precisa entender que você faz parte de um plano grandioso de Deus. Você não entende porque você foi a primeira pessoa da sua família que se converteu, mas Deus manda dizer que através de você Ele vai trazer todos os outros. Você é só parte do plano de Deus. Pastor, mas por que eu me converti? E desde que eu me converti, a porta se fechou, meu casamento está assim, a situação está difícil. Deus às vezes permite alguns momentos de paralisia, em que parece que as coisas não andam, em que parece que as coisas não avançam, mas depois Ele prepara o cenário, junta toda a multidão, prepara ali todo o palco, e Ele faz um grande milagre, Ele faz algo sobrenatural. E quem está presente tem que ver que você não é comum, que você não é qualquer um, que você não é qualquer uma, mas que você foi chamado e chamado
Deus é o Deus Todo-Poderoso. Quando Lázaro, ele morre, Jesus podia ter curado Lázaro no primeiro dia, não podia. Jesus podia ter curado Lázaro quando ele estava enfermo ainda, antes de morrer. Só que Jesus permite que Lázaro morra, permite que o sepultamento aconteça, espera passar os 4 dias, junta toda a multidão, e quando todo mundo está lá dizendo, já cheira mal, já não há mais o que fazer, Jesus fala, tira a pedra, Lázaro vem para fora. E quando Lázaro vem para fora, o milagre acontece. Quando o rei dá a sentença para jogar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, Deus podia ter impedido ou não podia? Podia, mas Jesus faz o que? Ele deixa Sadraque, Mesaque e Abednego serem amarrados, atados com cordas e lançados na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. E quando eles entram, os homens olham e falam assim: calma aí, 1, 2, 3, 4. Nós lançamos 3, mas há um outro lá dentro da fornalha, um 4º homem, e esse 4º homem não parece com um homem normal, ele tem a aparência, o aspecto, a semelhança dos filhos de Deus, ele brilha, ele refulge. É esse Jesus que te permite muitas vezes entrar em fornalhas, mas ele entra contigo na fornalha, te tira de lá e mostra que o nome dele é glorificado na tua vida. É o Deus que permite muitas vezes que você se lançando na cova dos leões. Ele podia impedir, mas ele deixa você ser lançado lá ele fecha a boca do leão e te tira lá do fundo para se assentar entre os governadores e fazer o nome dele ser glorificado. É tudo parte de um grande plano de Deus. Mas não é só sobre nós, é muito maior do que a gente. A gente precisa entender isso. Quando você levanta as mãos e aceita Jesus, você começa a ser uma engrenagem, uma peça nesse plano. E Jesus precisa usar a sua vida para mostrar a glória dele. Se a nossa vida fosse só um mar de rosas, tudo dando certo, as pessoas não veriam a glória de Deus em nós. Sabe quando as pessoas mais veem a glória de Deus em nós? Quando uma porta se fecha e a pessoa tinha tudo para se desesperar, para entrar em depressão, mas ela continua. E depois de um tempo, Deus reverte aquela situação e não abre uma porta de escape pequena, não, ele abre uma porta gigante para a honra e glória do nome do Senhor. É quando um casamento aparentemente se desfaz e parece que acabou, e Deus vai lá e resgata e restaura a aliança de novo. É quando um filho aparentemente se perde, e um dia está na biqueira, outro dia está no pancamão, outro dia está no bar, na balada, e no dia seguinte Deus coloca ele em cima do púlpito pregando a palavra do Senhor, fazendo sinais e maravilhas. É nessas situações, quando parece impossível, que Deus mostra a sua glória. Mas para isso é necessário nós entendermos que Deus tem um plano e que Ele ainda está no controle de todas as coisas. Aquele homem pode se perguntando por que ele ficou paralítico por tanto tempo, porque Deus estava guardando a data específica para fazer um milagre na vida dele. E Deus tem um dia marcado para fazer um milagre acontecer. Olha para o seu irmão para a gente encerrar e fala para ele assim, fala para ela assim: eu não sei qual é o dia, eu não sei qual é a hora, mas eu tenho certeza que no calendário de Deus já está